Eu acho que o Palmeiras chegou porque quis chegar. A minha impressão é que o Palmeiras não quisesse chegar. E o quis chegar foi jogar nas últimas rodadas da fase de classificação com o seu time B, não com o time sub-17, como chegou a insinuar o Abel, nem com o time sub-20 e tudo mais. E o time B do Palmeiras é forte. O Palmeiras que jogou contra o Santos, contra a Ponte Preta, como disse o Juca, tinha o Scarpa, tinha o William, tinha o Vinha, tinha o Wesley, teve o Felipe Melo, tinha o Zé Rafael, tinha muita gente que dá para competir com qualquer time paulista, né? E um goleiraço, né, Arnaldo? Um goleiraço, que é o Jailson, independentemente de ser ou não titular. Pois é. Quando não teve o Everton, porque teve o Everton também no Paulista, né, Ju? Sim. O Everton jogou algumas vezes, teve o Jailson. E aí também contou, né, Tironi, com uma reta final muito ruim do Novo Horizontino, que perdeu o pênalti no último minuto contra o Guarani, deixou escapar a vitória contra o Botafogo em casa. E o Novo Horizontino só foi depender da partida com o Corinthians porque falhou muito nas duas rodadas anteriores. Agora, o Palmeiras chega, e acho que chega como franco atirador. O Juca falou o que vai fazer nessa semana. Eu acho que o Palmeiras tem a tranquilidade agora de jogar o Paulista com o time B e a Libertadores com o time A. É uma semana muito mais difícil para o Palmeiras em termos de logística do que para o Bragantino, né? Os dois jogam terça pelo torneio internacional e aí o confronto vai ser provavelmente na quinta entre eles em Bragança. O Bragantino não sai de Bragança. Ele joga na terça contra o Emelec em Bragança. Suas últimas chances na Sul-Americana. Nem sei como é que vai entrar. Eu acho que o Bragantino hoje, se analisar friamente, vê o Paulista como uma coisa prioritária, porque ficou muito difícil na Sul-Americana. É mais difícil a situação do Bragantino que a do Corinthians, pra você ter uma ideia, na Sul-Americana. Então, acho que o Bragantino vai de misto contra o Emelec para jogar todas as fichas contra o Palmeiras. E o Palmeiras joga contra o Del Valle. Vai viajar a altitude. Se não mudar, o Del Valle chega na hora para jogar contra alguém em casa, aí acontece alguma coisa. Se não mudar nada até lá, vai ser em Quito, na altitude, na terça-feira. Então, o Bragantino que fica na sua casa, inclusive no confronto com o Palmeiras vai ter que viajar para Quito e depois jogar em Bragança. Muito mais complexo. Mas aí eu acho que está na cara a estratégia do Abel Ferreira, que é utilizar o Paulista com o time B e a Libertadores com o time A. O Palmeiras já fez isso outras vezes com sucesso, né? O Filipão com o time B no Brasileiro, que acabou tendo não a chance de ser campeão brasileiro com o time B, mas boa parte da campanha construída com o time B. Eu só lamento que, assim, eu acho que o discurso do Palmeiras, instituição, comissão técnica para a torcida é um e a prática é outra, né? Então o discurso do presidente, do Abel Ferreira, é como se o campeonato não valesse nada, e na verdade vale, inclusive em termos financeiros e em termos de rivalidade. Lamentavelmente também a gente não pôde ouvir o Abel de novo sobre a estratégia que vai ser utilizada daqui para frente. Ele coloca o auxiliar para dar entrevista, é quase simbólico, né? O auxiliar fala no Paulista, eu falo na Libertadores. Tem todo esse tempero. Agora, de um lado da chave, ficou o confronto mais difícil, Palmeiras e Bragantino, como bem disse o Juca, e possivelmente quem passar faz a semifinal com o Corinthians, se passar, né? Então, ficou mais ou menos desenhado desta forma, por conta da classificação geral, né? Se o São Paulo passar pela Ferroviária, e eu acho um confronto difícil, eu acho a Ferroviária dos times do interior, fora o Bragantino, o melhor deles, o São Paulo passando pela Ferroviária ou vencendo ou nos pênaltis, ele pegaria na semifinal Mirassol ou Guarani. Quer dizer, o São Paulo, pela melhor campanha, ficou do lado mais fácil da chave, enquanto no outro lado tem muita coisa complexa. Acho que o Corinthians, em termos de diferença em relação ao rival, é o que mais tem. Eu acho que a Inter de Limeira me pareceu, pelo que eu vi no campeonato todo, o time mais frágil dessa eliminatória. É um campeonato todo estranho, né? Os times não jogam dentro dos grupos.
A classificação do Mirassol e do Guarani coloca os dois times numa fase final, mas a pontuação de ambos é muito baixa. O Novo Horizontino fora fez mais pontos que Mirassol e Guarani, por exemplo. E acho que o Corinthians, que deve abrir essa fase contra a Inter na terça-feira, tem tudo para se classificar. Aí vai ver o que vai fazer no Uruguai e aí possivelmente esperar o vencedor de Palmeiras e Bragantino. A forma do Paulista é esdrúxula, o que o Juca falou. Mas ela curiosamente, ela dá emoção até o fim, porque não tem. E os pontos da classificação geral continuam valendo. O que aconteceu? O futebol só parou em São Paulo. Já é o campeonato mais longo. E aí ficou completamente espremido e a fase final vai ser toda possivelmente feita, não é só em São Paulo, daqui a pouco a gente vai falar do Fla-Flu também, e do Grenal, mas possivelmente a fase final do Paulista seja levada por muitos times com os times reservas, com os times alternativos. Parecia que ia ser todo mundo assim, porém, na fase final, agora vendo a situação do Corinthians e do Bragantino na Sul-Americana, eu acho que o Corinthians e o Bragantino vão com tudo no Paulista, e o São Paulo já elegeu o Paulista como Copa do Mundo, né? Então, só quem vai com o time alternativo aí, na minha opinião, agora, a partir de agora, é o Palmeiras. Corinthians, Bragantino e São Paulo vão levar com o que tem de melhor. Pode apostar. Qual?